Lequinha, ela é demais, né? Ô, Giane, Ah, realmente, obrigada. ela é demais. A Giane, ela me falou que conhece você. Na hora que ela viu, nossa Deus, Nayara vai aí, eu falei assim, vai vir aqui. A Giane é lá do Industrial, Ah, sim, lembro dela. uma morenona. Aham, ela teve outro dia na borracharia, inclusive. É, Aham, gente boa demais. verdade. Giane, um abraço, hein? Abraço. Depois você vai lá tomar café de novo. Isso mesmo. A Lequinha, quase que a minha xará, né? A Lequinha. Lequinha Silva falou assim: como foi virar borracheira, Nay? Eu casei com um borracheiro, gente. Eu brincava Mulher com de ele. borracheiro, borracheira é. Eu brincava com ele que eu acho que ele foi feito dentro do pneu, porque era só isso que ele fazia. E às vezes eu já falei pra ele algumas vezes na gente montar uma confeitaria, porque eu gostava muito. Na verdade, sempre gostei muito de cozinhar, Sim. em geral. Então, qualquer coisa na cozinha eu faço. E eu já quis montar uma confeitaria, uma cafeteria, um restaurante. Tem dia que eu vou dormir e fica mil coisas passando na minha cabeça. Nay Burger, Nay Pizzas, Já Nay teve na Cupcakes. Fit, porque eu desenvolvi várias receitas fitness. É porque mesmo? teve uma época que eu tive muito acima do peso. Sim. Eu vi foto, você me mostrou uma Então, foto lá. tava pesando 90 quilos. 90 e poucos quilos. Então, eu precisava emagrecer. Isso é muito? Ah, eu me vi. Eu com 90 Não quilos, eu tô tava me fininho. Mas eu não tava me sentindo Sim, bem. sim, sim. Eu acho que E mulher o que geralmente importa- pesa menos, né? É, exato. Uhum. E eu acho que o que importa é Se a sentir sua bem. autoestima. E a minha tava lá embaixo. Sim. Então já teve a Não Night dá, Fitness também. não dá pra acreditar, né? É, mas tava, viu? É. É fase da vida da gente que você tá ali com vários problemas e você vai perdendo cada dia de uma certa forma, você vai perdendo seu brilho. Uhum. Na verdade, não é que você perde, você deixa o que as pessoas pensam de você ou o que as pessoas dizem de você e apagando o seu brilho. Entendi. E eu cheguei num ponto que eu tava assim, depressiva mesmo. Então, eu fui vestir uma calça um dia, ela não me servia, era 42, e a gente acha que comprar é a solução, né? E eu fui pra comprar uma nova. Pra gordinho de plantão igual eu, comprar a solução. Mas eu queria comprar 42, gente. Eu não queria comprar 44. Eu achei que só porque era nova 42 ia me servir. Eu cheguei lá e pedi pra vendedora uma calça 42. A calça não passou, né, na minha perna. Aí a vendedora falou assim: não, eu tenho 44. Aí eu, Tudo que você não queria ouvir, né? eu não queria. Aí eu, ali comigo mesmo, a lágrima escorreu no meu rosto. E eu falei assim: eu nunca vou vestir 44. Falei, não, obrigada, vou deixar pra próxima. Vesti meu leg, porque eu acho que eu só tava vestindo leg. Uhum. E sempre tem aquelas piadinhas, né? Das pessoas da família, sempre tem. Uhum. E você vai se sentindo mal, por mais que às vezes possa ser só brincadeira. Chega uma hora que fica tão assim que você começa a se sentir mal. Porque na sua casa tem espelho. É. E tem coisas que não precisa você ficar falando pro outro. Ainda tempo mais todo. você que no caso você engordou depois. Foi. Eu era. Eu sou gordinho desde que o mundo é mundo. A última vez que eu vi esse osso que o ser humano tem assim, eu tinha uns 14 anos. Mas, assim, quando você perde peso, realmente você se sente bem. Eu já... Eu era muito magra. A É. minha infância toda eu era muito magra. Então, era magra mesmo. Então, só que eu nunca me incomodei. Preferia eu mais cheinha do que como eu era. Uhum. Só que cheguei a um ponto que eu realmente não tava me sentindo bem. Nayara Herculano hoje. Pra Nayara Herculano de 18 anos. Quem você escolheria? 33 sem sombra de dúvidas. Eu não troco tudo que todo o meu crescimento, todo o meu aprendizado, toda a minha evolução pela menininha lá atrás. Uhum. Porque eu não vou falar assim, que se fosse hoje eu teria feito tudo diferente. Eu não teria, porque as pessoas têm essa mania de pensar que você teria feito diferente porque passou 10 anos da sua vida. Mas você não teria, porque você só pensa assim hoje porque você já viveu os 10 anos.
Se você só tivesse mais Isso é o velha... resultado da maturidade que você adquiriu com o período. Exato. De tudo que você aprendeu. Então, tudo que eu aprendi hoje é quem eu vou ser amanhã. Então, não adianta a gente querer pular fases da vida da gente ou só ter passado os 10 anos. Porque se você não viver cada ano e Só vai aprender passar, com ele, né? só vai passar. Verdade. Parou. Jaqueline Fidelis, amiga de longa data. Prazer te ver, Jaque. Beijo no coração. Melhor tecladista que a Maranata do Betânia já viu na vida deles. Agora tá brilhando lá pro lado da Bahia. Ô, Nai, como que foi perder o Thiago? É uma parte triste de falar, mas precisamos falar sobre isso. Como que foi Porque deve ser, assim, eu perdi um tio, costumo até contar essa história aqui, que eu trabalhei com ele durante o dia, ele entrou no carro, foi pra roça dele lá, resolveu os problemas dele, voltou, acidentou e morreu. E a sua história é um pouco parecida. Você estava trabalhando com sua esposa, ele entrou no carro, foi atender um cliente e não voltou. Na verdade, como que foi esse dia? Foi o pior dia da minha vida. Mas a gente todos os dias, ele saía de casa, deixava o nosso menino na escola e comprava o pão e ia pra loja e eu ia depois. Só que nesse dia ele precisava fazer um atendimento, né, numa empresa, não a do acidente, uma outra empresa. Uhum. E eu falei, pode deixar que eu levo o Marco, compro o pão, você pode ir pra lá. Aí preparei o café dele. Todo dia eu não deixava ele sair de casa sem tomar café da manhã, então, por mais que ele ia na padaria, quando chegava na loja ele não parava. Sim. Então não deixava ele sair de casa sem tomar café. Aí lembro que fiz um misto pra ele, o café, ele tomou o café, e falei, pode deixar que eu levo o Marco e vou na padaria. Despedimos na porta de casa, ele foi pra empresa, fui pra borracharia, quando foi por volta de 10 horas, aí ele voltou. Eu deu certo lá? Aí ele, assim, mas agora eu vim aqui só pegar umas ferramentas pra eu voltar. E quando foi por volta de 10h40 ele saiu lá da loja. Ele despediu de mim, porque a gente nunca saía de perto um do outro sem despedir. Uhum. Ele veio, me deu um beijo e falou, te amo, viu? Fica com Deus. Aí eu falei, vai com Deus também. Só que a gente nunca espera que a pessoa vá com Deus. E nesse dia ele Você fala vai com Deus, mas você não... Não espera que vá. Uhum. A gente só quer dizer que Deus te protege. Uhum. Vai com Deus, mas Deus me devolve ele daqui a pouco. Deus vai e volta. E nesse dia ele realmente foi com Deus. E foi a pior notícia da minha vida. A gente passa dias tentando entender. Minha vida ficou um vazio que eu não conseguia entender. Um dia eu estava deitada na minha cama com meus meninos, a gente dorme junto agora, e eu olhava para o lado e eu sentia um vazio além dele. E eu me dei conta que já tinha 5 dias que eu não orava. Eu oro todos os dias. Eu oro de manhã, eu oro na hora do almoço, eu oro antes de dormir. Eu oro para tomar decisão, eu oro para tudo. Eu oro para tudo. Eu me dei conta que tinha 5 dias que eu não orava para nada. Porque para mim parecia um absurdo orar. Agradecer a Deus o quê? Agradecer a Deus por ter levado a pessoa que eu mais amava. Não fazia sentido para mim. Só que aí eu olhei pro lado e estavam meus filhos ali. Eu me dei conta de como eu estava sendo egoísta. Porque eu tinha tanto para agradecer a Deus e eu não estava enxergando. Eu só estava me dando conta do que eu achava que Deus tinha me tirado, mas não foi Deus que me tirou. Foi Ele que me deu. Foi Ele que me deu, mas não foi Ele que tirou, Ele só permitiu. Entendi. Você viu por outro ângulo.
Aí eu orei, aí eu falei pros meninos, vamos orar? Aí eles, vamos. Aí eu orei. E, de uma certa forma, na hora que eu orei, a gente começa a sentir um alívio. E cada fase que vai passando, parece que Deus vai tirando um peso do coração. Porque, de uma certa forma, é isso. Que a gente se fecha tanto na dor, no sofrimento, que é como se você estivesse carregando um peso de 1000 quilos. E por muitas vezes eu questionei a vontade de Deus, porque todo dia quando eu oro, a primeira coisa que eu peço é para Deus livrar de todo o mal, dar livramento, porque eu sei que o nosso serviço é perigoso. Além da vida é feita de momentos. A gente está aqui agora, amanhã a gente não sabe. Não sabe. É só Deus que sabe. Amanhã, daqui a 1 hora, daqui a 1 minuto. Amanhã é um ponto de interrogação. Né? E por muitas vezes eu ficava questionando a Deus. Todo dia eu chegava em casa e ia tomar banho, eu ajoelhava no chão. Todo dia na hora do banho eu ajoelhava. E eu ficava, Senhor, eu pedi para o Senhor proteger ele. Por que que ele foi? Um dia é como se eu sentisse Deus falando assim, eu protegi tanto que eu recolhi ele. Porque ele era uma pessoa que ele dava 100% de si em tudo que ele fazia. Todo mundo que conhece ele, conheceu ele, sabe, fala do quanto ele era dedicado. É aquele dia lá, um pouco, as 2 horas que eu fiquei Toda lá, hora chega toda hora chega um falando do Thiago. Então, não tem ninguém melhor que Deus para saber que ele, se ele não pudesse estar ali na sua total capacidade, ele não seria feliz. E a forma que foi o acidente, ele não estaria ali 100%. Sim. Então... teria sequelas. Muitas. Então Deus, de uma certa forma, não é o que a gente quer a pessoa, independente de qualquer coisa. Porque a gente é egoísta. Você quer a pessoa nem que seja pra ela estar em cima de uma cama. Na verdade, nem é tanto egoísmo, né? Mas o que acontece? Nós temos a essência de Deus. Se nós pararmos para analisar o Gênesis 1 que a Bíblia relata, Deus ele sopra no homem o fôlego da vida. Tudo que Deus faz, ele faz com o poder da palavra, né? No poder do haja. Aí fala para a terra, agora você vai produzir segundo a espécie, a árvore, segundo o seu fruto, etc. Mas o homem, Deus tem um carinho especial e sopra na narina do homem o fôlego da vida. Então nós somos a essência de Deus. Sim. Não tem nenhum outro ser igual que tem essa essência. Por isso que nós temos dificuldade em aceitar a morte, porque nós somos criados para ser eternos. A nossa essência é eterna. Na verdade, se a gente lidasse com a morte da forma que a Bíblia fala, a gente não sofria tanto. Sim. Porque a Bíblia fala que a morte é a certeza. E que a gente não sabe nem o dia e nem a hora. Só que a gente quer para sempre. Porque nós somos para sempre. Só que o para sempre não é aqui. O para sempre é na glória. Na glória. E a gente quer o para sempre aqui, na carne. Porque é isso que a gente está vivendo, é isso que a gente conhece agora. E a gente quer o que é mais fácil. O que é mais fácil para você? Isso aqui que você conhece hoje ou o que você imagina? Assim, a eternidade até, assim, o eterno até com Deus assusta. Exato. Sabe, às vezes eu paro, penso assim, gente, um dia eu tava no banco, aí, no banco não, minto, eu tava na prefeitura de Patinga, fui pagar um imposto de um lote lá, que era da família do meu pai, né? Sim. Os pais do meu pai. Aí na época eu fui pagar um IPTU. Aí, geralmente, o pessoal que paga IPTU, você vê mais pessoas que passou dos 50. Gente 60, 70, 80, né? Aí eu tô olhando aquele povo no banco, aí tinha um senhor lá brigando e papapá e tal. Aí eu falei assim, gente, daqui 50 anos, 90% dessa turma não tá no mundo mais.
Aí isso te assusta. Porque por mais que a gente se sinta novo ainda, né? Você está com seus 33, eu tô com meus 34, caminhando 35. Por exemplo, 35 você já viveu praticamente a metade da vida. Que a Olha, Bíblia fala que depois de 70 é só cansaço. esses dias eu fui buscar meu menino na aula particular e a professora dele virou para mim e falou assim, Nayara, a Mariana falou uma coisa comigo que eu já falei isso. Mas, mamãe, a mãe do Marco é mais velha que você? Aí ela falou assim, não, Mariana, ela é bem mais nova que eu. Mais de 10 anos. Mas ela parece ser bem mais velha, né? Aí ela falou assim, mas por que mais velha? Ela é novinha. Não, parece que ela sabe tanta coisa. E acaba que eu acho que a vida faz isso com a gente. Uhum. Eu tenho 33 anos, mas eu vivi tanta coisa. Eu vivi tanta coisa que às vezes eu olho pra mim e eu me sinto bem mais velha. Eu não digo fisicamente de nada, aparência, físico, nada. Eu digo de Maturidade. vivência, de maturidade, da forma como eu vejo as coisas. E eu acho que as pessoas hoje colocam tanta dificuldade em tudo. E a convivência com as pessoas vai ficando cada vez mais difícil. Porque as pessoas estão cada vez mais vazias, mais sem sentido. Se você falou, a pessoa queria ouvir A, você fala X, ela já vira as costas pra você e já tá de mal. E pode ser parente, pode ser primo, pode ser amigo, às vezes de longas datas. Ou aquela pessoa que tá acostumada a te pedir favor, toda vez que você pode fazer, você faz. O dia que você não pode fazer, você não presta. Você fez 99 favores. A vida inteira. No dia do 100º, você não fez. Você não presta. Você não presta, você não vale nada. E é assim. Mas, ô Nayara, depois dessa reviravolta toda, como que tá sendo sua vida? Tipo, né, dias difíceis, né? Acredito que tem dias que você passa, você vence ele mais tranquilo, tem dia que tá mais pesado. Eu brinco que tem hora que eu me sinto um drogado. Porque parece que tem dias que você tá bem, mas sempre tem as recaídas. Sim. E tem vezes que é difícil sair delas. Os 3 primeiros meses, eu não consegui passar um dia sem chorar. 3 meses seguidos. E o primeiro era assim, o dia inteiro. O segundo, várias vezes ao dia. E o terceiro, todo dia na hora de ir embora, todo dia na hora de trabalhar, todo dia na hora do almoço. Que eram as coisas que a gente tava mais junto. Por mais que a gente sempre trabalhou junto, ele sempre teve, fazendo a função dele e eu a minha. Então a gente tava ali o tempo todo se vendo, mas cada um tava fazendo o seu papel. Então não tinha essa coisa de estar do lado o tempo todo. Mas tinha tudo que a gente fazia junto. A gente, café da manhã junto, a gente só almoçava junto. Todo dia chegava em casa, jantar, eu sempre tive o hábito de fazer janta todos os dias e colocar na mesa, a gente sentar. Era o nosso momento com os meninos. Sentar para jantar, eu gostava de colocar comida na mesa. Então, assim, tinha dia que eu colocava a comida na mesa, mas eu comia com nó na garganta. Para os meus filhos, de uma certa forma, não ficarem me vendo o tempo todo chorando. E, assim, sempre tem uns momentos que são muito difíceis. Às vezes a gente tá ali num momento de descontração, você dá um sorriso, quando você vira as costas, você chora. E cada dia vencendo uma batalha nova. E muitas vezes eu já questionei a Deus por que tá passando por isso tudo. Porque eu sempre tentei fazer o meu melhor em tudo. Para todas as pessoas à minha volta, as que eu não conheço, eu sempre tento dar o melhor de mim. Só que aí, na mesma hora, eu falo assim que parece que a minha conversa com Deus é imediata. Parece que na mesma hora, é como se eu já sentisse Deus me mostrando que se não fosse eu passando por isso agora, hoje, sofrendo, não seria eu que teria desfrutado 18 anos de uma pessoa incrível. Não seria eu que teria 2 filhos, que é a maior alegria da minha vida. Não seria eu que
teria tido a oportunidade de conhecê-lo como ninguém. Não seria eu que teria tantos momentos bons, tantas conquistas, tantas lutas, tivemos dificuldades, tivemos problemas no relacionamento, só que a gente aprendeu com cada um deles. E cada dificuldade que a gente tinha deixava a gente mais forte, deixava a gente mais companheiro. E se não fosse eu hoje, também não seria eu toda essa vida que a gente passou. Querendo ou não, é o resultado de uma escolha que você fez lá atrás, né? É uma história, né? Então, não tem como eu pular a fase dela. Eu só não sabia como ela seria, que a gente nunca sabe. É quando você responde lá, né? Até que a morte o separe, que você nunca imagina que a morte está tão próxima, Exato. né? A gente Você acha que a morte é lá no quando você fim vê da sua vida. velhinho. A gente sempre quer se ver assim, né? Verdade. Velhinho, um do lado do outro, no banquinho de uma praça. Mas a gente não sabe o desígnio de Deus. A gente não sabe a vontade de Deus. Ah, o pessoal tá falando aqui que você ia falar da filha da professora, travou na hora. Ah, tá. A filha dela perguntou se eu era mais velha que ela, porque diz ela que eu sabia fazer muita coisa. E às vezes eu não me sinto com 33 anos, eu brinco assim que parece que eu tenho 50 anos. Não... Corpinho de 20, rostinho de 25 e mente de 70. Vou ter que chegar lá no Botox e falar isso, ó, eu quero um rostinho de 20. Tô brincando, tá, gente? Mas tirando essa parte de físico, de corpo, né? Uhum. Eu falo de interior, de conhecimento, de história, de vivência. Então, parece que eu vivi muita vida em uma só. Uhum. Porque Sua alma é antiga. E são muitas coisas que a gente passa na vida da gente que ela faz você ser quem você A é. Renata Herculano é sua fã de carteira. Ela já te chamou de linda, perfeita, te amo. Ela conta comigo, a sua irmã? É minha irmã e ela, assim, sempre me apoiou. Eu tinha o sonho de ser modelo. Tinha o sonho de ser modelo e eu era magrinha, né? Então eu tinha um porte. Era grande, magra, só que pobre. Então, isso dificultava muito. Não tinha Instagram, Facebook, Orkut. Mas hoje, querendo ou não, de certa forma, sim, você tá modelando, que agora você tá... Eu falo isso, que de uma você certa faz provador, forma, você hoje, digital. um pouco do que eu faço é a realização desse sonho de criança. Uhum. E a minha irmã, ela sempre comprou o meu sonho. Eu lembro que chegou uma agência de modelo aqui em Patinga e eu queria muito fazer o curso. E meus pais não podiam pagar. Meu pai, assim, tinha um salário bom, mas tinha dificuldade com o jogo. Então, isso era muito difícil. Aí a minha irmã falou, não, você vai, a gente vai dar um jeito. A gente foi lá, fez a minha matrícula e às vezes ela dava faxina pra ajudar a pagar. Me levava, Renata Herculano, você é top, você é 10. Era lá em Paminas o curso da Black White. Aí ela me levava de bicicleta. A gente saiu, eu morava no industrial. Ela me levava de bicicleta, chegava lá toda suada. Os meninos tudo lá. Plenos, e eu toda suada. Mas ela sempre me apoiou. Você tinha quantos anos na época? Eu tinha 13. 13 anos. 13 anos. Uma vez, você falou negócio de modelo aí, uma vez mandaram mensagem pra mim, que você foi selecionado para negócio de modelo. Eu assim, modelo gordo? Modelo plus size? Aí beleza, né? Falei assim, aí a mensagem falou assim, que nós vimos a foto no seu perfil, na época acho que era o Facebook ainda, então vai ter uma pré-eleição, uma seleção aqui no... esqueci o nome do hotel, lá no Horto. Aí, menino, vai eu lá. Cheguei lá, eu tava parecendo o patinho feio no meio da manada. Só gente bonita, só mulherão, só rapaz boa pinta. E eu tô lá, pá. Aí o camarada começou a dar uma palestra. A primeira coisa que ele falou, pra ser modelo, tem que ser alto, magro, porém. Eu falei assim, o que eu tô fazendo aqui?
Aí cheguei num dos organizadores, falei assim, chegou essa mensagem aqui e tal. Ele porque... Aí eu acho que eles mandavam a mensagem à torta direita, aí chegava lá e lá acontecia a seleção. É o robozinho que eles falam. É, o tal do robozinho. O robozinho não sabe ler quem é gordo, quem é magro, não. Mandou pra todo mundo. Como que tá sendo ser mãe, pai agora, você tá fazendo papel de pai também, e solteira? Solteira cantada, mensagem no Instagram direct, deve ser cada stories um flash, né? Acaba que eu acho que as pessoas vão entendendo o seu posicionamento. Sim. Há um tempo atrás estava assim, muito chato. Estava muito chato. Só que agora, graças a Deus, tem diminuído assim. Você fez uma campanha no monte? Quase isso. Eu tive que começar a ser mais grossa. Às vezes a gente quer ser muito educado. E vou te dar um exemplo. Na loja eu era uma pessoa, hoje eu sou outra. Porque eu sempre fui assim, muito espontânea, muito educada. E acaba que muitas vezes as pessoas confundem as coisas. Sim. Então hoje, você chega lá, você vai me encontrar sempre mais séria. Eu acho que até a minha roupa mudou. Porque eu tô numa posição que eu não quero que as pessoas me vejam de uma forma que não condiz com a minha realidade. Pra mim, eu não tô solteira. Eu não tô disponível. Eu sou viúva. Pra muitos, solteira, mas eu não tô disponível. Então, de uma certa forma, você tem que se impor. E eu não consigo hoje chegar lá e ficar sorrindo. Aí, às vezes, a pessoa fala assim, não, você tá tão séria. Eu preciso. Porque, às vezes, um sorriso que você dá, a pessoa vê de uma outra forma. Faz parte do hoje vai fazer parte do seu dia a dia. Do meu contexto. Sim. Porque antes, todo mundo sabia que era a esposa do Thiago. Sim. Hoje é viúva. E as pessoas, não as pessoas, mas homens, às vezes, extrapolam muito. Por isso que eu gosto de mulher, entendeu? Graças a Deus. Mas hoje não tá tão assim também não, tá? Tem umas mulheres que te falam. Mulherada na pista? Nem todas não, claro. Mas a parte de mãe é sempre um desafio. Já é um desafio. E quando você pensa que não tem o pai, o desafio vem junto com o medo. O medo de, às vezes, não ser capaz. Ou de já estar pensando nas dificuldades que você vai enfrentar lá na frente. Tem uma filha, então já penso quando ela pensar em namorar. Isso já tá sofrendo. Ela tá assistindo, será? Tá assistindo. Como é que é o nome dela? É Lavínia. Lavínia, queremos você aqui, hein? Vai vir com a mamãe. Então isso já me preocupa. No último sábado desse mês, a gente vai fazer o Pod Kids, né? Eu prometi isso pro Davi, filho de uma amiga minha. Falei, vamos fazer o Pod Kids. Agora, toda vez que o moleque me vê, fala, e o Pod Kids? Já tá tudo empolgado. Aí marquei, ó, Pod Kids vai ser no último sábado desse mês. E daqui um tempo nós vamos combinar com a Nayara um Pod Teen. Com a Lavínia, que a Lavínia tem quantos anos? Mas acaba que eu acho que o meu menino é mais conversado que ela. Que é ela? Ele seu menino tem 8. Conversado um tanto, ele tem 8. E a Lavínia tem? Eu acho que de uma certa forma ele já se vê como o homem da casa. Ah, entendi. Então, tem dia que ele me manda mensagem, eu tô naquela correria lá e gente, eu tenho muita dificuldade de responder mensagem. Eu vou deixar esse recado aqui, tá? Realmente. Faça um clamor. Assim, Nayara, você não gosta mais de mim? Porque é muita coisa. Como diz ela, hora pra tudo. Não, se for, ligava na Nayara. Hoje eu precisei da Nayara, hoje a Nayara me socorreu aqui. Nossa, assim, Jesus! Você orou, né? Porque eu respondi. Na hora, Jesus! Você com certeza orou. Não, porque na hora daquela situação ali que eu te mandei, eu mandei pra uma série de pessoas que eu falei assim, essas aqui eu sei que se puder me valer agora, vai valer. A primeira que respondeu foi você, Jesus, vai cair uma água hoje. Mas é porque eu faço muita coisa. E é muita coisa ao mesmo tempo. Então, a minha irmã falou que já tá no debate lá. A Lavínia falou que não vem. Ela falou que vai, velho. Aqui, ó, já estão fazendo uma hashtag lá vai. Lá vai. Vai ter que vir, hein? Isso mesmo, pessoal. Lá vai.
Então, Ah, assim, essa parte do mãe, eu sempre tentei me dedicar ao máximo. A gente sempre tem as nossas falhas. você é muito dedicado em tudo que você faz, né? Eu tento, pelo menos. Sim. Porque eu acho que se você tá ali, não tem por que você ser mais ou menos. Eu não quero ser 50%, eu vou me dedicar ao máximo. Pra mim, eu vou ser 100%. Talvez ele não seja o suficiente pra você. Uhum. Mas eu vou ter dado 100% de mim. Porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer. Eu acho que é o mínimo que nós podemos fazer. Então, eu tento sempre dar o meu melhor. Só que a gente é falho. A gente erra, às vezes até sem perceber. Então, são dificuldades e são desafios que eu ainda vou enfrentar muitos. E a gente vai aprendendo junto a lidar com essa situação, com